Fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu quis trazer um outro artigo que eu escrevi e fazer aquela forma onde eu vou ler ele, comentar algumas coisas, né, deixar um ponto de vista mais claro. E foi um artigo que eu escrevi sobre a imersão no audiodrama. Na verdade eu fiz uma análise assim, bem simples assim, mas eu quis falar sobre alguns tipos de edição diferente que a gente tem em podcasts de audioficção. Não só podcast, né, mas em audioficção como um todo. E para esse artigo em específico, né, para gravar esse vídeo, eu gravei duas coisinhas, inclusive, até para dar de exemplo, para ficar mais claro ainda, né, para ajudar nisso. Então, se vocês gostarem, comentem, interajam, se tiverem dúvidas, perguntem, se tiverem alguma ideia de alguma coisa que vocês gostariam de saber, que eu possa, de repente, ver de escrever e tudo mais, também comenta, avisa, de repente isso me dá ideia para trazer um novo vídeo, fazer um novo conteúdo, beleza? Então vamos lá. A imersão no audiodrama. Fazia um tempo que eu queria escrever algo sobre esse assunto, em conversas que eu tive, depoimentos e feedbacks que me dão referente ao meu trabalho aqui no Contador de Histórias. Uma variável que sempre mencionam é que é imersivo. Inclusive de vocês, né? Obrigado por esses comentários. Mas o que é e de onde vem essa imersão? Esteja você editando um podcast de RPG, uma história narrada, um audiodrama completo, a imersão vem da ideia de fazer o ouvinte se sentir dentro da cena. E para mim esse conceito é válido em qualquer um desses tipos de edição que eu mencionei. Então, seja um podcast de RPG, um conto narrado, uma história narrada, um audiodrama completo. Agora, o que eu acho válido comentar é que existem diferentes níveis de imersão e diferentes tipos de ouvinte. Como assim? Em termos de edição para audioficção imersiva, eu vou dividir aqui de uma forma bem simplificada em dois tipos: a imediata e a complexa. E em termos de ouvinte, há quem sinta a diferença ativamente, o que repara nas camadas de som, que tem uma noção escuta prestando atenção, né, no que tá ouvindo ali de um ponto de vista não de não tá entendendo a história ou coisa do tipo, mas que consegue ver as diferentes camadas de som que existem naquela audioficção. E os ouvintes mais passivos, que não reparam nelas. E o artigo é voltado para que, de uma forma de reflexão, você comece a prestar atenção no que está ouvindo, assim, tipo, se é um assunto que você tem interesse nessa questão de edição mais imersiva e tudo mais. Pega um audiodrama, uma história, alguma coisa editada que você gosta e começa a ver as camadas de som que tem naquele negócio. O que tem? É só a gente falando? Tem alguma coisa de fundo? Além da música? O que é que tem de efeito e tudo mais? Mas vamos lá. Essa edição que eu chamei de imediata é mais comum de ver em podcast de RPG. Narrações, aquelas que transitam mais até no formato de audiobook. Então, por exemplo, você tem um conto escrito, você está narrando ele e os sons acompanham, né, coloquei na próxima frase, na verdade. É aquela edição que existe a sonorização dos elementos descritos e narrados pelo mestre ou os jogadores, e no caso de se for um conto narrado ou uma coisa do tipo, o que o narrador está falando, você tem aquela edição, aquele foco em sonorizar o primeiro plano da história, ou seja, as ações diretas das personagens, do que está acontecendo, através do que está sendo narrado ou descrito. Então, se a cena diz que a personagem vai entrar no carro, você tem a porta do carro abrindo. Se ela precisa dirigir, o motor liga. Se está chovendo, tem som de chuva e por aí vai. A edição que eu chamei de complexa é a que constrói os outros elementos que fazem parte da cena, mas estão em outras camadas de prioridade, e que não necessariamente estão sendo descritos ou narrados. Por exemplo, eu estou falando aqui, passou um carro aqui na rua. Esse carro, ele não é um primeiro plano, né? Ele tá numa outra camada. Ele não tá acontecendo aqui. Eu falando, por exemplo, eu batendo na mesa de repente, o colar mexendo, eu esbarrando nos cabos. Isso aqui é uma ação mais em primeiro plano, é o que tá acontecendo aqui conforme eu for falando. O carro, a rua, o som que vem de fora da janela, se o Milo começar a andar, tiver som de patinha dele aqui, isso é um segundo plano. Então, eu vou tentar deixar um exemplo prático utilizando aquele parágrafo da personagem entrando no carro. Vamos supor que a cena apenas descreveu que a personagem entrou no carro e dirigiu até o supermercado em um dia de chuva. Ao contrário da cena apenas com sons em primeiro plano, vamos esmiuçar o plano sonoro, a paisagem sonora dessa cena. Essas são duas coisas legais de se parar para pensar quando você está querendo fazer algo mais imersivo. Em áudio, né? Plano sonoro e paisagem sonora, né? Que nada mais é do que todos os sons que compõem este ambiente, esta cena, e não apenas os sons mais diretos. Então vamos lá. A personagem está fora do carro, né, já que ela vai entrar no carro. Então você tem uma camada de chuva externa, né, uma camada de chuva que a pessoa está tomando, né, no caso é lá na rua. E você tem um pouco mais distante uma camada de chuva que seria ela caindo no carro. À medida que a personagem se aproxima do carro, o som da chuva caindo no carro fica mais alto.
Você tem os sons dos passos em possíveis poças de água, porque, né? Você andando na chuva, você já andou na chuva, você sabe que não é uniforme ali como tá a chuva na calçada. Tem hora que você pisa numa poça um pouco mais funda, tem hora que você pisa numa poça um pouco mais rasa. Então, existe essa diferença até de passos, né? Você não tá andando... Pode ser um... Sabe? Algo tipo isso. Então, enfim. Se a personagem vai abrir o carro, ela precisa pegar a chave do carro. Então aí entraria um outro elemento da personagem, talvez tirando a chave do bolso, de uma bolsa, uma mochila. E todos esses elementos, eles continuam se somando. Quando a personagem abre o carro, com a chave ou por um alarme, você tem o som da porta se abrindo, ela entrando no carro e fechando a porta. No momento de transição da porta do carro fechando, a camada de chuva que você tinha antes, ela se altera. Então, porque você tinha aquela chuva inicial, que era na parte externa, e agora você fechou a porta do carro, o som da chuva está mais abafado, tem menos agudos nessa chuva de fora. E vem uma nova camada de som, que é a chuva que está caindo, que você escuta do ponto de escuta de dentro do carro. Então, é a chuva caindo no teto do carro, no vidro e tudo mais. A personagem dentro do carro, ela se molhou, na chuva, então você pode acrescentar até um pouco de água pingando de roupa, cabelo, no momento de transição, se tiver mais calmo e tudo mais. Para ligar o carro, ela vai levar a chave até a ignição, para dar partida, pode mexer no câmbio, para colocar o carro em ponto morto. E depois que o motor ligar, a personagem coloca o cinto de segurança, dá seta... Cinto de segurança, né, gente? Segurança. Dá seta para sair da vaga, e enfim, temos o som do carro acelerando na chuva. Enfim, é dessa forma que se pensa numa edição mais complexa, que é para que cause uma imersão ainda maior na cena. Eu destaquei uma palavra na descrição, que é onde eu considero que deve estar o foco ao se pensar na edição, quando se quer atingir o nível maior de imersão. No audiovisual, a gente tem o termo ponto de vista, que é o significado de onde vai estar a câmera, o que está dentro da câmera, dentro do plano, o que o espectador está vendo, o que é que está em cena. Porém, para a mídia puramente sonora, a gente vai pensar de uma forma muito parecida, mas a gente pensa no ponto de escuta. Assim como se você estivesse filmando um vídeo, você precisa saber onde que a câmera vai estar, para saber o que vai ter em cena e tudo mais. No áudio, a gente precisa saber o que a gente vai ouvir. É um ponto de escuta em primeira pessoa ou em terceira pessoa? No caso daquela cena da pessoa entrando no carro, você pretende contar essa história, fazer essa cena do ponto de escuta de alguém que está na porta da casa, vendo essa outra personagem indo até o carro e dirigir para longe? Ou você está querendo fazer do ponto de vista da personagem que foi até o carro? Então uma produção pensada apenas para áudio precisa ser compreendida pelas especificidades deste meio. Palavra bonita, né? Quanto mais você tiver a cena acontecendo na sua mente, mais você vai conseguir traduzir ela em termos de som para atingir um nível de edição mais imersivo. Ou seja, aquela cena lá do carro, é você imaginar de onde que ela tá saindo, tipo, de onde aquela personagem começou para ir até o carro, qual que é o modelo do carro, como que é a rua, ela tá pisando em calçada, ela tá pisando em grama, e por aí vai. Você vai criando essa cena na sua cabeça e você traduz essa sua imaginação em sons. Pois você não vai pensar apenas naquilo que o narrador, o jogador ou a personagem diz que está acontecendo, mas sim naquilo que não é dito, mas que estaria acontecendo ao mesmo tempo. É preencher as lacunas sonoras deixadas pela explicação, no caso do RPG, ou de um conto narrado, onde você tem um foco no audiodrama, você não tem uma descrição da cena tão ampla, e construir as várias camadas de uma paisagem sonora. Faltou um S ali. A imersão sonora é quando você consegue transportar o ouvinte para o ponto de escuta da sua história e dar as ferramentas, no caso, os sons, para que a imaginação dele crie a cena do que está acontecendo. Esse aqui foi o artigo, ele está publicado no meu LinkedIn. Depois eu vou deixar o link o link já está no Twitter, na verdade, eu não consigo linkar aqui no Instagram. Mas quem quiser é só me procurar por Danilo Battistini no LinkedIn e vai ver esse artigo. Que inclusive, isso acaba caindo para um outro artigo que eu escrevi antes, que foi o último vídeo que eu gravei, que é a questão dos sons que contam histórias, a questão da narrativa do som. Mas vamos lá. Então, eu fiz essas duas ceninhas da pessoa entrando no carro e tudo mais, de um ponto de vista mais simples. Eu vou deixar mutado aqui. Aqui era só a personagem seria, pra ajudar na cena, mas eu quero passar uma vez... Essa daqui seria aquela edição mais imediata. Então, vamos lá. Chuva. Pessoa indo até o carro.
Então aqui é uma coisa mais imediata, por exemplo. Vamos supor, colocar aqui as falas que eu tinha falado, que a sua cena fosse isso só. Porcaria de chuva. Melhor ir pro carro. Bem melhor. Bom, vamos lá, né? É uma coisa mais simples, você tem aqui bem direto. E aqui é uma daquele plano mais esmiuçando, né, o que tá acontecendo. Eu coloquei mais alguns elementos até pro final, que eu fui me empolgando um pouco. Mas enfim. Aqui é do ponto de... A gente vai ouvir isso, é o ponto de escuta da pessoa indo até o carro. Então vamos lá. Depois eu vou passar uma vez ela inteirinha aqui, que acaba aqui mais ou menos, não é muito longa. Deu 1 minuto e meio mais ou menos, e depois eu faço alguns comentários nela. Enfim. No caso aqui, então, eu quis trazer essa edição bem mais, assim, tipo, complexa, né? Que é até como eu chamei. Então aqui eu pensei em... eu vou destrinchar um pouco a minha cabeça, né? Pra pensar nisso. Eu pensei, a pessoa, já que ela tá, né, indo pro carro, eu não coloquei ela de um meio de cena, onde ela já tá andando na direção do carro. Então pra mim ela tava, tipo, embaixo de um toldinho, né? Tipo, sei lá, da entrada de casa, olhando pra chuva, aí que até aqui vocês podem ver que tem várias camadas de chuva, né, que eu coloquei. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se for para contar essa daqui que são os trovões. Mas enfim. Aí no caso a pessoa tá embaixo de alguma coisa. Então vamos supor, tá na entrada da casa, né? Aí você tem um som de chuva um pouco mais diferente. Aí aqui, quando começam os passos da pessoa, tem uma leve transição dessa chuva, que essa chuva que a gente tava, né, que era o que tava cobrindo o teto, ela começa a ficar mais baixa, o que abre espaço para chuvas mais presentes, que é quando ela começou a andar. Aí dentro disso eu ainda peguei uma outra chuva que é um pouco mais constante, que é pra ter essa noção de chuva forte, né, com um pouquinho de vento, até que essa aqui tinha mais. Podia até ter colocado uma outra camada só de vento. Aí esse aqui é, por exemplo, um outro elemento que eu coloquei. Você pode ver que está mais aqui só no lado esquerdo, que é como se fosse um esgoto, né, tipo na calçada. Então é um elemento que tem a mais ali, no meio disso tudo, que seria esse esgoto drenando, essa água indo pro esgoto. Aí no meio disso tudo, é uma pequena camadinha que tem ali a mais de som. Aqui você tem o som da chuva batendo no carro, então... Primeiro tá um pouco mais distante, tá aqui mais pra direita, eu coloquei o carro, né? Aí a pessoa vai andando ali no carro, o som vai centralizando, e ele ficou mais alto, né? Que isso aí realmente são as gotas caindo em cima do carro. Quando ele vem pra cá, vocês podem ver que todos os sons desses daqui, eles têm esse corte aqui, né? Tipo, tem um crossfade, que é um fadezinho, aqui tá bem mais baixo, que é quando a porta fecha. Fechou a porta, essa transição ela é imediata, né? Então já fica mais abafado mesmo esse som que você tava ouvindo do lado de fora. E daí eu coloquei aqui um equalizador, que ele tem essa automação para cortar os agudos, que é para deixar o somzinho, esse som que era de fora um pouco mais abafado. Aqui é o que eu falei do som dos passos, então você tem diferentes passos, né, por exemplo. Né, ouvindo sozinho, eles parecem fazer nada de sentido, até umas edições ali que parecem estranhas, né? Mas a ideia somando com tudo
você já começa, então, a ter isso. Tem aqui essa camadinha que seria elas de roupa. Nesse meio todo. Aqui eu coloquei esse passo aqui como principal. E daí eu fui somando com esses outros. Que eram, né, tipo, aquela coisa, tipo, tá precisando de uma poça um pouco mais funda. Pra adicionar camadas pra esse passo, né? Pra não ser um passo tão reto. Deu pra entender mais ou menos, né? Aqui é o que eu tinha colocado, tipo... Podia nem estar trovejando, mas é legal porque você aumenta um pouco a intensidade de você levar a sério um pouco a chuva quando você tem esses trovões e tudo, né? Ele dá uma nova cara pra essa chuva. Aí aqui, então, mais pra baixo, a gente tem os sons, né, que seriam ele pegando, a personagem pegando a chave, né, do bolso. Destravou o carro pra lá, né? Entrou. Aqui a gente tem o som, antes dela de fato, né, fechar a porta, ela sentou dentro do carro, se ajeitou, e daí sim fechou a porta. Aí aqui entraram as novas camadas, né, de som, que são os sons de dentro do carro. Então a gente tem um som mais, né, generalizado, que eu peguei com um pouco mais cheio. Esse daqui, que ele é um pouco mais baixo, assim, ele tá um pouco mais abafado, mas eu gostei desses dois somados. Que é pra dar uma diferença até dos pingos, né? Legal. Aí você tem aqui um som de janela, que ele tá mais centralizado, então você pode simbolizar, tipo, tanto a janela da frente do carro, a janela de trás, a janela do passageiro. E como é um motorista, né? Você tem aqui um som de chuva no vidro, só do lado esquerdo, né? Que seria o som do motorista. Então você sentou no carro, tá no volante, você tem esse som aqui um pouco mais presente. Então, né? Somo tudo isso, aí a pessoa se ajeita. Aqui, por conta do tanto de chuva que eu coloquei, quase não aparece. Mas, por exemplo, aqui tem... que é essa coisa da pessoa molhada se mexendo pra pegar a chave. Colocou a chave na ignição. Aqui, né, colocou o cinto de segurança. Tem mais o som da roupa mexendo e ela colocando o cinto. Ligou o carro. Mexeu aqui no câmbio. Aqui eu coloquei, por exemplo, ligou o pisca-alerta, né? Ligou o para-brisa também, né? Pra ficar limpando. Puxou o freio de mão, né? E aí o freio de mão, ele também tá com o pan um pouco pra direita, porque, né, você puxa o freio de mão, ele tá aqui na direita, né, do motorista. Esse negócio do pan, ainda mais quando você tem vários elementos, né, tem muita coisa acontecendo, muitos sons se sobrepondo, é legal que com o pan você consegue destacar uma coisa ou outra. Então, né, de novo, ponto de escuta é o personagem, o foco é esse. Aqui ela ligou o carro, né, ligou o rádio, aliás, do carro. Aí aqui a gente tem a música, então, com o equalizador, né? Como se fosse o som do carro mesmo. E aí aqui eu até fiz uma brincadeira, a música diegética, né? A música do cara tá escutando o carro, o personagem tá escutando o carro, pra música não diegética, que passa a ser, então, essa música que o ouvinte escuta. Isso aqui ajudaria até numa transição de cena, né? No caso, que eu até coloquei os fades do... Aqui poder entrar no narrador, tipo... Nossa, aquele dia foi difícil com a chuva, não sei o que, mas enfim. Aqui foi só uma brincadeirinha mesmo pra ajudar na transição de cena. E aqui, então, espero que tenha ficado mais claro a questão desse exemplo de você ter uma edição mais simples, mais imediata, né, que é esse primeiro plano apenas, e quando você começa a esmiuçar o que está acontecendo na cena e cria algo mais complexo. Então, pessoas, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar, fala aí, manda, comenta, compartilha, interage, vem falar comigo. Espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado e até o próximo. Parando a gravação.